Agora, William, ele acho que coloca acho que ele ajuda a explicar, porque o jogo tem dois lados. É óbvio, né? O primeiro tempo espetacular do Palmeiras, de manual, mas tentando entender 90 minutos, não é só o Palmeiras que deixou o River. Não, o River forçou para jogar melhor. E o River jogou melhor do que o que ele conseguiu fazer no primeiro tempo. A superioridade não é contra o Palmeiras, é contra ele mesmo. Sim. E aí fica, sim, concordo com o Léo, fica uma pulga atrás da orelha para a próxima semana. A mexida do Galhardo deu muito resultado. O que ele vai fazer para a próxima semana? Como o Abel vai contra-atacar a mexida do técnico adversário? Eu acho que o jogo se explica com os dois lados. Sim. André, tudo bem? Ô, Marra. Opa, pois não, Jean? Não, só uma coisinha, eu vou passar rapidinho para André, mas Já você tem prioridade, Jean. É que é interessante porque, assim, muito se discutiu nesses últimos 2 dias se o Galhardo ia manter o esquema com 3 zagueiros ou não. E a argumentação sempre foi a seguinte, olha, o esquema com 3 zagueiros certamente vai ser usado no Allianz Parque. Agora, a questão é saber se vai ser usado também em casa, porque, afinal de contas, contra o Palmeiras fora, é normal, você vai jogar com 3 zagueiros, né? E a gente está falando de um zagueiro em vez de um atacante. Então, eu acho que essa lógica fazia sentido. Só que no momento que você perde o jogo em casa, eu acho que a dúvida em relação à manutenção do esquema com 3 zagueiros ou não permanece agora para o jogo fora de casa, porque afinal de contas o River vai ter que sair para o jogo mesmo jogando em São Paulo. A gente tem uma perguntinha ali, André. A postura do Palmeiras surpreendeu ou já era esperado? Eu te pergunto, o que mais te surpreendeu? Foi a postura do início do jogo ou foi o Palmeiras do segundo tempo, talvez você esperando mais? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Um abraço ao Jean lá em Buenos Aires. A imposição que o Palmeiras mostrou, principalmente na primeira meia hora, é maior do que a diferença técnica atual entre essas duas equipes. Isso, a gente pode afirmar isso e também pode afirmar, paralelamente, que o Palmeiras poderia estar classificado agora. Porque o jogo de futebol permite que as coisas nos mostrem uma imagem que choca, puxando para um lado, e depois, ao final, quando tudo está explicado e a gente já viu tudo e está tentando entender o que aconteceu, a nossa conclusão seja diferente daquilo que a gente imaginava que estava acontecendo. Eu esperava, assim como o Jean comentou agora há pouco, que o River tentasse sufocar o Palmeiras no começo do jogo. Talvez esse tenha sido o plano do Galhardo. E o Palmeiras simplesmente fez com o River o que o River pretendia fazer. Não só não se permitiu ser sufocado, como tratou o River Plate dentro desse estádio que é icônico e é capaz de criar uma atmosfera que nenhum outro estádio da Copa Libertadores é capaz de criar. Talvez o Morumbi, mas não com tanta gente. E eu estou falando por quantidade de público. Sim. Os grandes palcos, algo que remete ao futebol do passado, porque as arenas atuais elas são quase todas, né, na maioria, menores. O Palmeiras fez isso que a gente viu nos primeiros 30 minutos contra o time que tem mais hierarquia no futebol argentino nos últimos anos, um treinador absolutamente consagrado e uma torcida acostumada a noites diametralmente opostas a essa, em especial no primeiro tempo. Então aquilo que o Palmeiras fez na maior parte do primeiro tempo do jogo foi absolutamente notável e poderia ter levado a um placar que não tinha mais volta. Acho que se o Palmeiras faz 3-0, o jogo muda completamente em relação ao que a gente viu até o fim. E mesmo que o River fizesse um tremendo esforço, talvez não fosse necessário um gol, um 3-1 é totalmente diferente de um 2-1. Até na parte mental, até naquilo que o time do River está pensando hoje ao sair do estádio, né? Se a gente fosse dar uma nota para um treinador com a capacidade e a trajetória do Galhardo no intervalo do jogo, essa nota seria incrivelmente baixa. E nem tudo é responsabilidade do técnico, mas ele também não está acostumado a ver esse tipo de coisa. Terminado o jogo e o que o River fez no segundo tempo, porque o River fez, não é que o Palmeiras chamou e aí depois se arrependeu. O River empurra. Não dá para fazer uma análise. O Palmeiras, no primeiro tempo o Palmeiras amassou. No segundo tempo o Palmeiras recuou. Então só o Palmeiras estava em campo? A coisa não funciona desse jeito, né? O segundo tempo
recupera a nota do Galhardo de uma maneira a que ele saia, a que ele vá para casa hoje não sentindo vergonha do próprio trabalho. Porque o primeiro tempo ficou muito feio para ele. E o resultado do jogo caminha junto com isso, porque o River sabe que escapou de um resultado praticamente irreversível hoje, e perdendo por 2-1, as coisas estão... eu não diria que as coisas estão abertas, a classificação do River Plate é viável. Eu não acho que o River Plate vai se classificar, eu acho que o Palmeiras vai passar. Se eu apostasse em futebol, não aposto, mas se, estou falando de maneira informal, eu apostaria uma nova vitória do Palmeiras em casa. Sim. Mas a diferença que a gente viu nos primeiros 30 minutos é maior do que a diferença técnica entre esses dois times. E aí tem um grande mérito do Palmeiras, que por muito pouco não conseguiu impor no primeiro tempo do jogo um placar difícil de voltar. Eu preciso liberar o Jean, que já tem o Abel na sequência, a gente vai voltar a debater aqui. Jean, obrigado pela tua participação com a gente. Uma última aí para a gente poder te liberar para ouvir o Abel também. Talvez, com relação, você falou do melhor em campo, né? Para você o Gustavo Gomes, o eleito foi o Vitor Roque, mas com relação à estreia do Andréas Pereira, como é que você avalia a estreia do Andréas, que já teve uma assistência ali para gol, né? Pra mim tá entre os melhores, porque ele marcou, ele criou, ele participou do jogo. Eu até fui olhar, né, naquele melhor momento do Palmeiras na partida, ele era o jogador, acho, com mais participação de jogo, né, com ação de bola na partida, deu a assistência para o primeiro gol, então acho que foi uma estreia em altíssimo nível. E aí acho que talvez o Abel possa modular a utilização do Andréas Pereira, eventualmente em alguns jogos como um segundo volante, no lugar do Lucas Evangelista, em outros jogos, né, contra adversários mais poderosos, atuando justamente onde ele atuou, né, quer dizer, na vaga de um teoricamente meio atacante, como é o caso do Maurício ou do Facundo. Então eu acho que é um jogador que traz, além da sua qualidade técnica, uma alternativa, né? Alternativas táticas para o Abel muito interessantes aí, e acho que para um primeiro jogo como titular foi uma atuação gigante. Caiu no segundo tempo, sim, junto com todo o time, né? Acho que todo o time teve uma queda de rendimento no segundo tempo, um pouco pela postura também, mas eu daria uma nota muito boa para essa estreia do Andréas Pereira, até porque, né, no tempo em que o Palmeiras garante a vitória, ele foi para mim o melhor. Nos 90 minutos eu fico com o Gustavo Gomes como o melhor. Boa, Jean, abração para você.